superar momentos difíceis e dar a volta por cima? Eliane, como que eu saio desse lugar? Como que você conseguiu sair desse lugar? E eu quero te falar primeiro, permanecendo nele, permanecendo no Senhor. A nossa constância, a nossa firmeza de convicção de quem nós cremos, ela nos ajuda a permanecer no propósito. Um exemplo, eu passei por muitas dificuldades financeiras uma época na minha vida. Teve uma estação terrível, de muita escassez, mas eu dizimava, eu ofertava, eu servia Jesus e aconteceu várias situações, mas tinha algo que eu tinha que aprender nessa estação, é não depender da força do meu braço. O Senhor queria me ensinar a depender dele e eu não sabia fazer isso, porque eu achava que era o trabalhar que fazia com que eu prosperasse. Era o trabalhar que me daria algo extraordinário. E eu entendi que é sim o trabalho que vem de Deus. Porém, quando eu creio no trabalho e eu duvido daquele que é o meu provedor, vai dar ruim. Você não vai crescer, você vai ter momentos de dificuldade. Por quê? Porque Deus quer te mostrar a forma certa. Eliane, foi eu que te dei dons, foi eu que te dei talentos e tudo que você tem veio de mim. Eu pensava que não. Eu achava que era da minha habilidade, da força do meu braço, da minha excelência de vender, de ter conhecimento de roupa, da loja, porque eu sabia comprar bem, porque eu sabia vender bem, porque eu tinha excelentes clientes e o Senhor teve que me ensinar e eu fui muito difícil para mim aprender, porque eu comecei a trabalhar muito nova, muito cedo. Então, isso me fez entender o seguinte, eu tenho que trabalhar muito, se eu quero prosperar, eu tenho que trabalhar muito. E eu quero confessar para você, se trabalho colocasse alguém milionária, eu teria ficado. Só que eu entendi, com esse tempo, com essa estação, que a força do meu braço, ela não vai me levar a não ser trazer fadiga e cansaço. Eu preciso primeiro reconhecer que tudo vem do Senhor, ser grato a Ele por isso, reconhecer que toda a minha inteligência, a minha sabedoria, os meus dons, os meus talentos, os clientes, a loja que Ele tinha me dado, tudo vem dele. E Ele era o meu provedor e não a força do meu trabalho. O que acontece? Eu entrei no nível de escassez, e eu comecei a sempre dar volta, saía de um ciclo, voltava de mesa. Você paga as dívidas, depois você está endividado, você paga de novo e aquele ciclo não muda. Até que eu entendi, primeiramente, eu precisava permanecer nele, mas eu precisava crer de uma forma muito convicta de que não é na força do meu braço, que não é mamon que me governa. Algo hoje que quer te roubar, o diabo quer roubar você no seu tempo, então ele quer mandar muito trabalho para você não ter tempo nem de respirar, nem de pensar, que dirá estudar a palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Qual verdade? A verdade da palavra, a verdade do evangelho. Então, se ele deixar você ter um tempinho, quer conhecer, que gosta de Jesus, que quer buscar profundidade, ele vai te dar muito trabalho para você ficar exausto e não crescer, porque aí você vai continuar servindo ele e você não vai crescer espiritualmente, não vai ser liberto e não vai libertar outras pessoas também, porque o seu testemunho, quando virar essa chave, vai trazer muita gente, porque as pessoas vão olhar e falar, nossa, mas como ela prosperou? De que forma? Eu comecei a entrar no nível de dependência de Deus. Então, como que eu saí dessa situação, né? Como que eu superei esses momentos tão difíceis? Permanecendo no Senhor. Eu tive que permanecer, então com escassez, eu estava firme com o Senhor, tendo nada, passando lutas, eu estava firme com o Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor é tudo que eu tenho. Senhor, abre a minha mente, eu quero aprender com o Senhor. Eu permaneci. A gente precisa ter e criar uma resiliência. A gente precisa ter uma sequência e uma frequência de estar firmados na palavra e não ser levado pelo vento, né? Ah, uma hora eu creio, então quando tudo tá bom, eu creio. Isso não é fé. Ah, não, quando tudo tá ruim, Deus me livre. Eu não quero saber desse Deus não, porque isso aí eu tô indo na igreja, eu tô piorando. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas existe um momento que Deus quer te ensinar. Ele quer te tirar do leitinho e quer te dar um caldo mais grosso. Ele quer te dar um mocotó. Ele quer que você cresça de nível, que sai, sabe, de gatinhar e começa a dar uns passinhos e começa a andar e começa a subir alguns degraus na vida espiritual. Ele quer que você cresça e para você crescer, você precisa sair do seu achismo e daquilo que você aprendeu a vida inteira a fazer. Então eu fui ensinada que só prospera quem trabalha muito. Eu tinha isso dentro da minha mente. Foi muito difícil isso, até porque não tinha um pai que me sustentava, não tinha, né, um marido que me sustentava do passado. Só tinha um nível de escassez, ou seja, se eu parar de trabalhar, nós vamos passar fome. Mas a verdade não é essa. A verdade, quando eu dependo de Deus e faço o meu trabalho, essa é a virada de chave. Esse é o grande segredo. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porém eu não confio em mim. Não é o meu dom, não é o meu talento. Não é sobre a Eliane, é sobre quem é Deus na vida da Eliane.
porque toda honra e glória é dele. E tudo aquilo que eu começo a crescer e achar que eu sou boa demais, que você é bom demais, esse orgulho vai crescendo e isso procede à queda. Você vai cair, porque o orgulho precede a queda. Ou seja, você vai ter que entrar às vezes no nível, como eu entrei, de uma escassez terrível para você reconhecer quem é ele. Ele é quem? Ele é aquele que sustenta, é aquele que supre cada uma das suas necessidades. Ele é o Deus de toda provisão. Quando eu entendo isso, virou a chave. Então eu não tenho mais a glória para mim, agora é dele. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então pode ser que você esteja passando por algo muito importante. Pode ser que você esteja passando por um momento muito importante na sua vida. E qual é esse momento? Pode ser que você está vivendo um momento de escassez e você quer que alguém te ajude, que sua mãe te ajude, que seu pai te ajude, que seu irmão, que alguém te socorra, que o pastor te ajude, que alguém te dê dinheiro, que alguém te sustente, que alguém que tenha condição olhe para você. Mas se Deus te ama, Ele não vai permitir que ninguém faça isso. E você fala, meu Deus, mas como? Como que as pessoas me vê passar nessa necessidade? Porque Deus está tirando as muletas da sua vida. Deus está tirando aquilo que você está acostumado. Sabe quando você pede um dinheiro emprestado? Mãe, me empresta um dinheiro. Pai, me empresta um dinheiro. Irmão, me empresta um dinheiro. E você vive uma dependência dessa. E quando a pessoa fala não para você, não presta mais. Não vale mais nada. E aí só que você fica naquela recorrência, né? Sempre voltando e dando a volta, sempre no mesmo lugar. Você nunca vai crescer. Eu entendi que até para você ajudar uma pessoa, você precisa perguntar para Deus, Senhor, essa pessoa está vivendo um processo financeiro, ela está aprendendo a lidar com dinheiro, ou ela está aprendendo a ser grata, ela está aprendendo a entender que não é sobre ela, mas é sobre o Senhor. O que ela está aprendendo? Eu posso ajudar ou contribuir com essa pessoa? Porque se você entender isso, você vai ter uma sabedoria até para ajudar pessoas. Porque, olha, aconteceu já comigo, eu já entrei em alguns processos que Deus não tinha falado para mim entrar, mas eu muito compadecida, eu entrei. Sabe o que aconteceu? A dificuldade dessa pessoa passou para mim. Ah, mas a Bíblia não fala que a gente tem que ajudar? Tem sim, a gente tem que ajudar sim, mas as situações e várias delas nós precisamos perguntar para o Senhor. E se o Senhor falou, independente de você querer ou não, ajude. Seja uma mulher, um homem generoso. Ajude quem precise. Se o Senhor te falar, obedeça. Mas não entre numa correção que muitas vezes Deus está tratando com a pessoa e você vai interromper um processo. E isso eu não estou falando dos outros, eu estou falando da minha vida. Porque eu passei um momento que eu fiquei muito ferida com a minha mãe. Eu fiquei muito ferida com a minha irmã, porque elas tinham condição de me ajudar e elas não ajudaram. E eu estava num momento terrível financeiramente. E até que um dia eu estava orando e o Senhor falou, não é elas, sou eu, Eliane, que endureço o coração do rei. Sou eu que endureço o coração de Faraó. E aí você lembra lá das pragas? Foi o diabo? Foi não, foi Deus que endureceu o coração de Faraó, porque o povo precisava se fortalecer e acreditar que Deus é um Deus de milagre. Eu passei por esse momento de muita dor. Porém, quando eu entendi que não era sobre a minha mãe ou sobre a minha irmã não me ajudar, mas era Deus que não ia dividir a glória dele com ninguém. Então, ninguém ia olhar para Eliane e falar assim, olha, a mãe dela que sustentou, a mãe dela que prosperou ela. Não, foi a irmã que ajudou, foi... E não estou dizendo que elas não me ajudaram, elas me ajudaram um tempo, mas chegou um momento que Deus fechou. E eu fiquei extremamente ferida com elas. Depois eu tive que me arrepender, liberar perdão, pedir perdão, porque eu entendi que era o Senhor me tirando desse círculo vicioso, dessa situação, né, que sempre eu voltava para o mesmo lugar, sempre voltava com dificuldade. E a maioria das pessoas vive nesse lugar, e aí elas não honram os compromissos, não se organizam, não creem em Deus, e acha que as pessoas de fora é obrigada a sustentá-las, a pagar dívida, a dar o que comer. Não são. E muitas vezes o Senhor só está forjando o caráter dessas pessoas de se levantarem e depender dEle, porque a glória vem dEle, de ter uma experiência. Eu tive experiências, assim, maravilhosas, experiências sobrenaturais de Deus na minha vida, onde eu não tinha nada para comer e de repente chega uma pessoa com um monte de verdura e fala, Eliane, estava passando aqui e lembrei, quero deixar aqui para você.